Bem-vindos de volta. Vamos continuar hoje da onde a gente parou sobre administração, semana 4 e 5. Administração, semana 4. A administração, semana 4 estava com respeito à função de dirigir, ou direção. A função de dirigir. Dirigir os esforços para um propósito comum. Quais são esses propósitos? Comunicar, liderar, motivar, orientar e impulsionar as pessoas. Foi-nos apresentado 3 modelos ou estilos de direção. Teoria X diz respeito à direção dos subordinados ou empregados de maneira rígida, intensiva, fiscalizadora e com desconfiança. Por não ter delegação de responsabilidade, as pessoas respondem com falta de interesse e estímulo, pouco esforço e baixa produtividade. Teoria Y. Direção com maior participação, liberdade, responsabilidade e respeito. Delegar responsabilidades, ouvir opiniões e compartilhar desafios de ambientes democráticos. As pessoas respondem com maior engajamento, entusiasmo e elevada produtividade. Na teoria Z, diz respeito à filosofia do emprego a longo prazo, poucas promoções verticais e movimentos em cargos laterais. ênfase no planejamento e no desenvolvimento de carreiras, participação e consenso na tomada de decisões envolvendo funcionários. Diferenças conceituais na direção. O gerente é aquele que ocupa o nível administrativo tático. Já o coordenador tem a função de integrar as áreas. O chefe tem o poder hierárquico. O líder tem o poder de influenciar os liderados. O supervisor é aquele que tem a função de controlar ou fiscalizar em nível operacional. O administrador é o profissional formado em administração. O gestor é aquele que administra, sem possuir a formação em administração, ou seja, a especialização. O diretor é aquele que ocupa o nível hierárquico estratégico e dirige a organização. O presidente é aquele que ocupa o nível hierárquico estratégico. O executivo, o que executa a gestão a nível estratégico, definida pelo acionista. Habilidades do administrador. Tem 3 formas de habilidades, ou melhor, 3 habilidades que o administrador deve ter. São os conceituais, humanas e técnicas. As habilidades conceituais são a visão da organização como um todo, a facilidade de trabalhar com ideias, conceitos e teorias. E conceitos relacionados com o planejamento do futuro, interpretação da empresa, desenvolver a missão e a perceber. As habilidades humanas é com relação a relacionamento grupal e interpessoal com as pessoas, e a capacidade de comunicar, motivar, coordenar e até liderar e resolver conflitos e oportunidades. E uma habilidade que o administrador também deve ter são as habilidades técnicas, que é relacionadas ao fazer e o fluxo dos processos, ter um bom conhecimento especializado e ter também a execução de técnicas. Algumas competências do administrador é o conhecimento, perspectiva e atitude. Conhecimento, como informação, atualização profissional e reciclagem constante. Deve ter uma competência perspectiva, ou seja, uma maneira prática de aplicar o conhecimento na solução de problemas e de situações. E uma competência de atitude, ou seja, um comportamento ativo e proativo, na ênfase na ação e no fazer acontecer. Um espírito empreendedor e de equipe e de liderança. Os papéis do administrador, de acordo com Mintzberg, é ser interpessoal, ou seja, ter uma boa representação, uma boa liderança e uma boa ligação. Ele deve ser informacional, ou seja, ter um bom monitoramento, disseminação e ser um bom porta-voz. E decisorial, ou seja, deve saber empreender, resolver conflitos, alocar recursos e ser bom de negociação. Na teoria 3D da eficácia regencial de Redin, diz respeito a 2 tipos de gerente, o gerente eficiente e o gerente eficaz. O gerente eficiente faz as coisas de maneira certa, ele resolve os problemas, ele cuida dos recursos, ele cumpre seu dever e reduz os custos.
Porém, o gerente eficaz faz as coisas certas, produz alternativas criativas, otimiza a utilização dos recursos, obtém resultados e aumenta os lucros. Mas o que é liderar? Liderar é levar as pessoas à compreensão do que precisam fazer e apoiá-las para que o façam. Isso pode ser feito pela orientação, ou seja, orientar essas pessoas, ter um bom feedback, pelo desenvolvimento, pela participação e pela cooperação. O fundamento da liderança diz respeito a três coisas: a causa, que é como motivo básico, a visão, como guia de resultados, os valores, como princípio de conduta. Como as pessoas podem respeitar valores essenciais ou universais? Bem, elas podem respeitar a dignidade humana, por criar uma cultura corporativa que valorize os empregados, os consumidores e os fornecedores, por manter um local de trabalho seguro, por produzir bens e serviços seguros, por respeitar os direitos básicos, por proteger os direitos dos empregados, dos consumidores e comunidades, e evitar qualquer coisa que ameace a segurança, a saúde, a educação e os padrões de vida deles, por apoiar instituições sociais, incluindo sistemas econômicos e educacionais, por trabalhar com o governo local e instituições locais para proteger o ambiente. O que é liderança ética? Executivo do primeiro escalão tem o poder de modelar as políticas de uma organização e ajustar ao seu time moral. Ou seja, eles podem e devem servir como modelos de comportamento ético apropriado para toda a organização. Ou seja, o líder deve ser uma referência ética para toda a organização. Já os valores sociais, um exemplo seria os administradores que não devem se comprometer com práticas que possam denegrir a imagem da empresa e que devem assegurar que todos os padrões ambientais e legais sejam respeitados, a fim de que a saúde e a segurança da comunidade e dos trabalhadores sejam respeitados. Ou seja, o líder deve ter valores sociais. Com isso, chegamos na administração semana 5, que diz respeito ao controle. O que é controlar? Controlar é o conjunto de procedimentos formais, baseados na informação, utilizados pelos gestores para manter ou alterar padrões em atividades organizacionais, na segurança da comunidade e dos trabalhadores sejam respeitados. Etapas de controle. Deve definir padrões de desempenho, monitorar o desempenho, comparar o desempenho e corrigir os desvios. O processo de controle, ou seja, estabelecimento de padrões de desempenho. Isso diz respeito à quantidade, qualidade, tempo e custos. Os tipos de controle. Existem 3 tipos de controles. Os controles estratégicos, que quem controla o desempenho e os resultados da organização. Os controles táticos, ou unidades organizacionais. Os controles operacionais, que boa parte é realizado sobre as pessoas ou seu desempenho. O controle estratégico, balanços contábeis e relatórios financeiros. Ou seja, controle de desempenho global, como volumes de vendas, de produção, de despesas e custos e lucros. Assim também como o ROI. Controle de lucros e perdas, como a demonstrativo de resultados de exercício e de lucros e prejuízos acumulados. E a análise do próprio ROI, que avalia onde o capital está sendo mais eficiente e empregado. Os controles táticos, ou pode ser definido como controles orçamentários, ou seja, processos para monitorar e controlar as despesas programadas em várias unidades organizacionais. E contabilidade de custos, análise de custos de produtos e serviços. E os controles operacionais, ação disciplinar, desempenho das pessoas, controle de estoques, ou seja, tamanho adequado para esses estoques, a programação just-in-time, que reduzir os custos de estoque, e controle de qualidade, ou processos de verificação de materiais, produtos e serviços para assegurar padrão. O ciclo de melhoria contínua, o PDCA, deve ser evitar na implementação do PDCA fazer sem planejar, ou definir metas sem definir os métodos de preparar o pessoal para atingi-las, fazer e não checar,
planejar, fazer, checar e não agir corretamente quando necessário e parar após uma volta do ciclo. O Balanced Scorecard é uma ferramenta que auxilia as organizações a traduzir a visão em objetivos operacionais que direcionam comportamentos e performance. Como assim? Uma forma simples de explicar é uma forma de buscar o objetivo através de meios ou metas. Ou seja, a gente pode definir como nessas 5 perguntas, como missão: como satisfaremos nossos acionistas? Na visão financeira, como deveremos aplicar os recursos? Na visão do cliente, quais necessidades devemos atender? Ou seja, quais as necessidades do cliente nós devemos atender? Os processos internos, ou seja, quais as entregas? E a inovação e aprendizado, quais competências devemos atender? E um bom critério para a definição de metas seria o modelo SMART, que é o specific, mensurável, de acordo, realista e tempo. Uma forma de simplificar isso seria: é um nível de desempenho mensurável a ser alcançado em um espaço de tempo específico e determinado, que pode ser definido como uma meta. Esse é o modelo SMART. E o critério de priorização tem como base o prazo e o cronograma. Entretanto, também recebe riscos, tempo para dar resultados, investimentos requeridos, ou seja, o orçamento, os benefícios, como o ROI, análise de custo-benefício, e relevância estratégica. E com isso, terminamos a semana 4 e 5 de administração. Em breve, faremos a semana 6 e 7 de revisão final. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima.